Aproveitando isso, eu queria te fazer, você já teve algum bloqueio criativo na sua jornada? Você já teve aquele momento falando, nossa, bloqueou, o que fazer? Já, já tiveram histórias que não tinha para onde ir. Caraca. Assim, depois de, deixa eu ver, 2000 e eu fiz uma oficina de audiovisual, 2017 e 2018 na Globo, que me ajudou muito a não ter mais esses bloqueios, que é o seguinte, é o planejamento de trabalho. Porque o que que dá esse bloqueio? É assim, você acha que teve uma grande ideia e aí senta e começa a escrever. Uma hora vai dar ruim, entendeu? Uma hora dá ruim. Por quê? Porque precisa ter um planejamento, você precisa traçar as linhas, o começo, meio e fim da história, os personagens, a vida daquele personagem antes da história. Você nem vai botar isso no papel, mas você precisa ter para ter coerência com o personagem, para onde ele vai, para onde não vai. Quando você cria essas ferramentas de trabalho, fica mais difícil de ter esse bloqueio. O bloqueio geralmente é quando não Hum, tem o planejamento. entendi. Assim, eu passei por três professores que me ensinaram muito e falavam a mesma coisa. Escrever é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você tem que. Caraca. É muito trabalho, é muito planejamento, é muita cartolina, é muito quadro na parede para você montar uma história coerente que vá para algum lugar. Vou fazer uma pergunta, mas assim, você falou aquela hora que você viu o rapaz olhando para uma moça pra uma menininha de 10 anos. Hoje no Sim. Brasil, a gente, para vocês que escreve roteiro e tal, é muito mais fácil, porque a gente no Brasil tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, você consegue captar as coisas que acontecem e fazer um roteiro, ou bolar uma história, porque hoje a gente tem tanta coisa acontecendo no Brasil que eu fico. Isso vira cinema, porque é cada caso que Que eu é acho que alguém tá inacreditável, fazendo. né? Isso, É, exatamente. tem coisas que são inacreditáveis de acontecer. Não é possível que está acontecendo isso no Brasil. Tem. Exato. Aí você consegue. Assim, uma coisa que eu tenho trabalhado desde o esquizofrenia é o seguinte: você precisa tocar em assuntos que são importantes para a evolução da sociedade, para o crescimento da sociedade, mas atrelado a isso, você tem que trazer uma coisa que é fundamental tanto na literatura, quanto no cinema, quanto na TV, que é o entretenimento. Uhum, O assunto que você está tratando não pode ser panfletário. Você não pode estar trabalhando para um nicho, sabe? entendi. E o Brasil hoje, infelizmente, está numa divisão de ou você é vermelho ou azul. E isso não é legal para uma sociedade, isso não é bom para o crescimento intelectual de uma sociedade, para o crescimento social de uma sociedade, isso não é bom, essa coisa, ou Uhum, é isso ou é isso. Não, eu quero uma terceira via, eu quero uma quarta via, uma quinta via, uma sexta via, enfim. Então, para que a gente possa dialogar com todos, a gente não pode tirar, a gente tem que ter muito cuidado de não arrancar o entretenimento daquilo que a gente está fazendo. Porque quem gosta de ler boas histórias, gosta de ler personagens interessantes. E isso é entretenimento. Quem senta para ver um filme quer ver um filme bem feito, um filme que pô, te faça rir, que te faça chorar, que te faça pensar. E esse entretenimento não pode estar separado do que você quer falar. Toda entendi. história, toda boa história, todo
tanto no livro quanto no filme ou numa série. Toda boa história parte do princípio do autor que ele quer falar de algum assunto que é caro a ele. Beleza, você tem que Uhum. falar de um assunto que é caro a você, mas você tem que sempre estar lembrando, pensando que você tem que levar entretenimento a quem está comprando o seu produto, quem está consumindo o seu produto. Então, se você conseguir atrelar o entretenimento com aquilo que você quer falar, você pode falar de qualquer coisa. Assim, eu tenho um livro chamado Psicopata S.A., que ele é um expurgo, sabe? É uma coisa, tudo assim de ruim tá nele ali. Tem de tudo ali dentro daquele negócio. A história é basicamente uma família de psicopatas e o cara que é o pior deles perde a memória. E ele fica assim, tentando entender o que está acontecendo, aí tem flash das memórias, e são coisas absurdas. Esse livro teve um comentário na Amazon que o cara, pô, eu não parei de ler o livro porque eu não acreditei no que eu estava lendo. E, cara, esse livro tinha que pô, ser 21 anos, tinha que. É brabo assim, coisa e tal, falando no comentário. E eu fiquei, caramba, rapaz, o cara não se mexeu com a cabeça do cara. Mas realmente é o meu livro mais pesado, assim, bem pesado, de barra pesada. Trata de assuntos que talvez pessoas que são muito sensíveis vão ficar mal. Mas eu não tiro o entretenimento do livro, sabe? O que é caro para mim, o entretenimento precisa estar ali embutido de alguma forma. Por exemplo, do livro lá de esquizofrenia que eu falei sobre a pedofilia, tem pedofilia, tem canibalismo, tem, enfim. Mas o entretenimento está ali. E eu acho que a sua pergunta anterior sobre os cinemas, sobre cinema, que tem filme que é difícil para o telespectador, que às vezes muito desses filmes também esqueceram o entretenimento, sabe? Deixaram o entretenimento de lado, aí fica complicado, porque quando você senta no cinema, a primeira ida do cinema, ou quando você compra um livro, você quer se divertir, você quer ver algo interessante. Aí, se esse algo interessante, se essa coisa que te diverte tem uma mensagem que vai te fazer pensar além, vai te fazer pensar em algo que você não estava pensando, vai te incomodar, algo que está ali escondido em você, é um segundo ponto, mas o ponto primário é você foi ao cinema, ver um filme, se divertir, curtir, passar seu tempo ali no entretenimento. Eu acho que isso falta, talvez, em muitos filmes, esses que eu gosto muito. Você citou o Terra em Trânsito, tem vários outros que muito desses filmes esqueceram de levar o entretenimento. Quiseram passar uma mensagem, sabe? E eu acho que a mensagem tem que vir embutida no entretenimento e não o contrário. Para o cinema nacional distribuir, né, os filmes é uma dificuldade muito grande no nosso país. E em relação a Sim. livros, então, queria saber de você quais ferramentas você usou, os recursos que você usou para divulgar os seus livros? Foi difícil? Como que é isso? Então, os livros, cara, são divulgados nas minhas redes. Uhum, Instagram, Facebook, Twitter não, que agora o Twitter está muito tendencioso, restringindo, que você quer que você pague, enfim. Mas geralmente é uma rede que eu crio, que eu acabei criando nesse tempo, né? uhum, E aí um livro chama o outro. Aí quem compra um, compra o outro, enfim. Um tempo eu tive uma certa dificuldade que era, eu tinha dois públicos diferentes. O que consumia teologia não consumia ficção, o que consumia ficção não consumia teologia. Isso por um tempo atrapalhou assim até a minha divulgação, porque a minha rede é uma só. E aí tem os dois públicos. Isso dificultou um tempo.
Aí depois que eu me dediquei eh, exclusivamente à ficção, aí eu direcionei mais essa ideia. E o esquizofrenia, o taxidermia, o próprio Eva, que é primeiro, mas por conta desses livros, acabou sendo puxado, teve um ressurgimento, vamos dizer assim. Eu fiz até outra capa para ele, enfim. E aí tomou outro rumo. E aí eu uso a rede, eu já dei aula de escrita criativa também, as pessoas que eu conheço, enfim, já dei palestra também. E aí uma coisa vai puxando a outra, assim, não dá para você, tipo assim, caramba, eu vou viver de livro. Difícil, né? Você pega três, quatro autores, uma literatura específica, que não é a minha praia, e ganha dinheiro com aquilo ali. De livro é complicado, sim. É, Filme é assim, é complicado de distribuir, mas é mais fácil de sobreviver, vamos dizer assim. chegamos ao final de mais um episódio do podcast Dualidade de Ideias e hoje tivemos aqui a presença de AJ Tolissano. AJ, muito obrigado pela sua presença. Pô, cara, eu primeiro agradeço a vocês o convite. Eu adoro trocar ideia, assim, conversar sobre assuntos que às vezes são difíceis da gente conversar. E assim, vocês deram um espaço bacana, vocês falam mesmo, e tá falado, né? Vamos dizer assim. Adorei o bate-papo, gostei muito, cara. Agradecer a vocês. Se alguém quiser conhecer meu trabalho, é só botar lá jtolissano.org e chega no meu site, lá tem um link para, enfim, para tudo, para os vídeos que eu faço. Faz um tempo que eu não faço por causa do tempo, mas sempre eu faço resenha de livros. A maioria daqueles livros ali eu ganhei, aí acabei fazendo a resenha, enfim. Fiquei na obrigação de ler para fazer resenha. O pessoal sabe que eu gosto de ler e manda o livro para mim. Aí eu Legal. leio e faço a resenha. E, enfim, quiser conhecer o trabalho é esse, ajtolissano.org. Estou à disposição aí, cara, quando precisarem, quiserem trocar ideia ou qualquer coisa, pode contar comigo. Pessoal, compartilhe, segue a gente, compartilhe para o seu amigo, para os seus colegas. Temos Twitter, temos Facebook, Instagram e YouTube. Galera, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado, valeu, até a próxima.